No episódio passado de Case Arquivo UFO, apresentamos o caso em que dois moradores de Itaúna presenciaram de perto a incrível decolagem de um disco voador clássico. Conforme mostramos, os amigos Cláudio Nogueira e Nico Viana pescavam na barragem do Benfica quando viram um disco voador decolar na região da nascente da empresa mineral Água Viva, próxima às margens da barragem. E neste episódio, dando sequência a mais um incrível avistamento na mesma região da barragem do Benfica, trouxemos um outro caso, igualmente impressionante, vivenciado pelo senhor Hélder Chaves Coutinho, popularmente conhecido como Tibinha. Infelizmente, já falecido há alguns anos, Tibinha era bastante conhecido em Itaúna. Era filho de Dona Nair e Antônio Augusto de Lima Coutinho, ex-prefeito de Itaúna. Quando falou conosco no ano de 2001, já era ex-funcionário da CEMIG, as Centrais Elétricas de Minas Gerais, concessionária de energia hidrelétrica no estado, empresa na qual trabalhou por vários anos e se aposentou. Vale frisar que seu incrível avistamento também ocorreu em local próximo ao que Cláudio Nogueira e Nico Viana presenciaram a decolagem de um objeto desse, porém, curiosamente, 10 anos depois. Como funcionário da CEMIG, ele acabou envolvido anteriormente num outro avistamento em Itaúna, em 1972, do qual ainda falaremos mais adiante. Exatamente por isso, ele já tinha muita curiosidade sobre estes casos de avistamentos luminosos, naquele ano de 1979, quando passou pela experiência que iremos narrar. Ele nos contou que tudo aconteceu num domingo do ano de 1979. Quando estava em companhia de sua esposa, sua filha e uma vizinha, amiga de sua filha, ambas com 10 anos de idade. Já estava escuro e ele dirigia seu carro, voltando de um sítio na região da barragem em direção à cidade. Sua esposa estava no banco da frente e as crianças no de trás. Conta Tibinha que por volta das 20 horas dirigia seu automóvel numa das estradas de terra marginais à barragem, quando observaram uma luz estranha em um local bem mais à frente, pelo qual eles ainda iriam passar. Segundo ele, abre aspas, tinha uma luz no Morro do Fazendeiro, Domingos do Benfica. Mostrei a luz para minha esposa e ela disse que devia ser um caminhão fazendo manobra. Mas não era uma luz clara como de um veículo, era um tom alaranjado. Fecha aspas. Ele continuou contando. Subimos, quando passei o mata-burro e avistei a comporta da barragem, eu falei para minha esposa que a tal luz deveria estar naquele ponto onde chegamos. E ela falou assustada. Olha ela aqui em cima da gente. A luz estava pairando a alguns metros em cima de nós, do lado do passageiro. Estava acima de um barranco na beira da estrada, no muito a 15 metros acima da gente. Era uma luz forte, avermelhada. Fecha aspas. Extremamente curioso, Tibinha contou que, de maneira inconsequente, ele resolveu verificar o que era aquela luz intensa que pairava no ar, sem produzir quaisquer sons ou ruídos. Ele contou que, tomado por intensa curiosidade, deixou o carro estacionado na beira da estrada com a esposa e as meninas dentro e saiu, como que por instinto, em direção à luz. Ao sair, contrariou os gritos e choros da esposa e das meninas, clamando que ele voltasse ao carro. Mas, como se estivesse hipnotizado e surdo aos clamores delas, ele seguiu firmemente rumo àquela luz. Segundo ele, abre aspas, parei o carro e desci. Fiquei assustado com aquilo. Não deu para ver o que tinha por cima. Vi que era uma luz. Deixei o farol do carro aceso, entrei debaixo da cerca, ficando debaixo da luz. Notei que a luz me aqueceu o corpo. Aí eu me assustei e voltei. Da estrada eu fiquei observando uns 5 minutos, tentando identificar aquilo. As meninas estavam apavoradas, chorando no carro. Minha esposa me xingava muito por eu ter saído. Fecha aspas.
Tibinha conta que naquele instante em que ficou debaixo da luz, experimentou uma espécie de branco mental. Diz que ficou meio abobado por estar presenciando algo tão impressionante sobre o qual ele sabia que não teria nenhuma explicação sensata. Ele disse que, após observar aquilo, retornou ao carro e saiu de lá acelerando muito, deixando a luz do mesmo modo que a encontraram, imóvel na beira de um barranco. Ele nos contou que, abre aspas, voltei, peguei o carro e saí de lá igual um louco, fecha aspas. Enquanto voltavam para a cidade, sua esposa e as meninas ficaram bastante impressionadas e choravam de medo e emoção após verem aquilo. Ele seguiu contando que, abre aspas, quando estava voltando próximo à entrada do condomínio Vale das Flores, eu me deparei com os caçadores de tatus locais. Eu parei o carro e, ainda afoito, perguntei a eles se viram uma luz ali para trás. Eles, calmamente, me disseram que não precisava me preocupar, pois aquilo era a mãe do ouro e que todos por lá estavam cansados de vê-la na região. Mas o caso não terminou por aí. Não contendo sua curiosidade e desejando buscar uma explicação para o fato naquela mesma noite, ele retornou ao local do avistamento. Ao retornar à cidade, Tibinha deixou sua família em casa e voltou ao local acompanhado de dois amigos. Um deles, o pai da amiga de sua filha, senhor Eunísio Mendes, já falecido. Era proprietário de uma fundição de alumínio e popularmente conhecido como Zé Mendes. Ao ver sua filha tão nervosa e o estado atônito de Tibinha, Zé Mendes quis acompanhá-lo até o local do avistamento, visando verificar se havia alguma coisa por lá ou tentar saber o que era aquilo. Eles se armaram com revólveres e foram os três, dotados de muita coragem, até o exato local do avistamento. Chegando lá, atravessaram a cerca, entraram na mata com suas lanternas e se dirigiram para o local onde a luz vermelha pairava. Não havia mais nada, nem nos arredores. Mas, ao chegarem exatamente onde a luz havia pairado, constataram que todas as plantas que estavam debaixo daquela luz se encontravam murchas, porém estavam vivas. De alguma maneira, o calor emanado pela irradiação daquela luz vermelha murchou as plantas que se encontravam sob ela. Esta ocorrência foi a gota d'água para que, na época, Tibinha passasse a se interessar por OVNIs e vir, por diversas vezes, a rondar as noites itaunenses em vigílias individuais, como se buscasse uma explicação nos céus. Sem ter mais avistamentos de OVNIs, ele nos contou que saiu por diversas vezes fazendo observações em locais ermos e altos na cidade. Disse que, munido de seu binóculo, saiu por várias vezes à procura de mais algum avistamento que pudesse explicar o que ele e sua família viram naquele domingo de 1979. Teria Tibinha avistado o mesmo disco voador que Cláudio e Nico viram a decolagem 10 anos antes? Estaria ele perto da luz vermelha reportada por Cláudio quando teve o avistamento e disse que esta luz vermelha vazava pelas janelinhas do objeto? Seu relato mostrado no episódio anterior, Cláudio frisou que, ao avistar o disco voador decolar, observou uma cor vermelha intensa saindo dos furinhos, tipo janelinhas que recortavam o objeto ao meio. Em seu avistamento, a poucos metros de distância da estranha luz, Tibinha contou que era uma luz da mesma cor vermelha e que esteve tão próximo dela que pôde sentir o seu calor. Se era o mesmo objeto que ressurgiu 10 anos depois na mesma região, dificilmente iremos ter certeza, mas mostra que aquela região, por algum motivo, atrai estas estranhas luzes. Mas o que teria de tão especial naquela região para atrair, por pelo menos 2 vezes constatadas, a presença desses objetos luminosos? Haveria ali algum mineral ou algo de interesse para essas visitas? Seria o local uma espécie de portal que traria ao nosso planeta objetos vindos de outras partes do universo? Na verdade, não pode ser nada disso, ou tudo isso, ou ainda algo além de tudo isso.
mas, infelizmente, fora de nossa compreensão, pelo menos por hora. Fato é que, depois desse avistamento, o senhor Hélder Chaves Coutinho, o Tibinha, não logrou êxito em suas várias vigílias realizadas. Porém, sua participação foi conclusiva para o registro do notório caso CEMIG, ocorrido em Itaúna, anteriormente, no ano de 1972, que pode ser considerado também um dos mais espetaculares casos ufológicos da cidade. Este foi um outro caso, quando um objeto voador não identificado fez manobras sobre a subestação de energia das Centrais Elétricas de Minas Gerais, a CEMIG, em Itaúna, cujas manobras foram presenciadas pelo vigia da CEMIG. Este caso, ocorrido às margens da rodovia que liga Itaúna à Pará de Minas, onde se encontra a subestação, também foi muito comentado em Itaúna e impressionou a todos. Mas este será um caso para revisitarmos em nosso próximo episódio.